10. Vamos estar lendo até o versículo 17. Amém, igreja? Todos acharam? Amém? Tem algumas Bíblias sendo folheadas ainda. Vamos aguardar. Temos tempo, né? Glória a Deus. Serei breve naquilo que o Senhor ministrar ao meu coração para transferir para a amada igreja. Está tudo sob controle, né? Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17, amém? Vai nos dizer assim nessa noite. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Ocupa seu lugar, glorificando a Deus por esta palavra, pelaquilo que o Senhor já veio falando ao nosso coração nessa noite. Se fosse para colocar um tema, seria o Deus que liberta. Olhando para esta palavra, eu começo a entender sobre a vida desta mulher, aonde a Bíblia vai nos dizer que vivia 18 anos numa prisão. A sinagoga, ela nasceu no exílio babilônico. Nós entendemos que lá eles não tinham templo. E interessante que, para não perder a sua cultura, a sua identidade, foi criado assim no período do exílio a sinagoga. Essa mulher está se manifestando no físico algo que estava acontecendo no espiritual. Porque quando olhamos para a palavra do Senhor, essa mulher está vivendo dentro de uma prisão que a deixava, a condicionava a viver encurvada. E olhando aqui para a Bíblia,
eu começo a entender que existem situações também, igreja, que podem nos fazer entrar numa prisão. E eu achei muito interessante isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Situações que podem nos fazer o mesmo efeito. E uma dessas situações é o pecado. O pecado nos aprisiona muitas vezes de uma maneira que nos faz viver também em prisões. Salmos 38, verso 4. Ele vai nos dizer que, pois já as minhas iniquidades transpassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. E o verso 6 de Salmos 38, ele diz: estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todos os dias. Então, quando o salmista está falando, aquilo que ele está dizendo é que a consequência do pecado dele está fazendo com que ele ande encurvado, igreja. E eu quero que a igreja preste bastante atenção nessa palavra que o Senhor está ministrando no dia de hoje. Consequência de algumas atitudes nossas, andamos também numa prisão e encurvados. Algo também que nos coloca dentro de uma prisão. Você vai ver também lá em Salmos 42, 44, que vai falar acerca do sofrimento. Situações que muitas vezes é mal resolvidas. Então o sofrimento também nos coloca dentro de uma prisão. Eu entendi que Deus me chamou a atenção sobre libertação, igreja. Sobre situação que está dentro da sua alma, dentro da sua vida, e você por alguma razão não dá atenção pelo que está acontecendo com você. Porque você vem caminhando para o culto como se fosse mais um dia normal. Só que você continua entrando e saindo da mesma prisão. Porque muitas das vezes os altares hoje em dia, o que dá ênfase a alguma igreja se tornar avivada, são as palavras de profecias, da onde vai sair coisas aonde Deus não está falando. Vou falar. Porque o bom para o crente hoje é quando Deus está falando que vai dar uma nova oportunidade de crescimento financeiro, igreja. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você acerca de salvação. Posso ouvir um glória a Deus? E eu não quero aqui forçar a barra. Você vai glorificar se você sentir verdadeiramente que Deus está falando nessa casa. Eu não quero estar aqui, irmãos, trazendo uma palavra de emoção passageira. Eu quero que você entenda a palavra do Senhor. Eu quero que você saia daqui com sede cada vez mais da palavra do Senhor. Eu quero que a palavra do Senhor comece a fazer efeito na vida de cristão dessa igreja. Aí eu começo a olhar para a palavra do Senhor e começo a entender que o pecado, que o sofrimento, ou mesmo uma ação maligna, pode fazer uma pessoa viver em prisão. Mas eu tenho uma palavra para você hoje, glória. Eu tenho uma palavra do céu para você. Que não existe prisão onde Jesus não possa te libertar. Não existe nenhum tipo de prisão que o Senhor não pode entrar, meu pastor, e te libertar do cativeiro no dia de hoje. Prisão, não estou falando, irmão, de coisas materiais, não. Eu estou falando para você de vida espiritual. Não importa se a prisão é o pecado ou o sofrimento. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos.
E por que você não foi liberto ainda? Porque o pecado ainda bate na tua porta e você faz questão de abrir a porta para ele entrar. Porque você ainda não foi liberto daquilo que está te amarrando, que está te condicionando a paralisar, a desistir daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque quando chega no mês de dezembro, as igrejas começam a fazer um rodízio de quem vai chegar no culto ou não. Será que no mês de dezembro Deus não vai operar milagre de salvação ainda? Pastora, você está nervosa? Não, eu estou cheia de Deus. Porque Deus não me chamou para trazer emocionalismo. Eu não sou coach. Eu quero falar a verdade para você. Se conserta, igreja. Se conserta na presença de Deus, porque Ele está voltando, Ele está batendo na porta. O corpo daquela mulher está se manifestando com algo físico. Mas muitas das vezes, do lado de fora, nós estamos bem. Colocamos a melhor roupa para estar vindo ao culto. O melhor perfume. O melhor sapato. E está certo isso. Tem que olhar e vou vir para a casa do Senhor, né? Não é maravilhoso? Tem que estar bem. Mas não adianta estar lindo por fora. Está doente por dentro. Não adianta estar com brilhos. É que nem meu sapatinho, está brilhando. Se estiver adoecido por dentro, estiver dentro de uma prisão, irmão, está na hora da gente ser crente verdadeiro. Dá um glória aí, só para mim tomar uma água. Não adianta estar lindo e a sua alma está abatida, está adoecida, que quando vai falar com você só sai palavras de derrota. Do que adianta você estar pulando num pé só, se a tua alma está machucada, e você ainda não teve consciência disso, e continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecendo. Só quem consegue ver a sua alma é Deus. Só Ele consegue. Mas está na hora de cuidarmos da nossa saúde mental, espiritual e emocional. Como se isso não fizesse parte. Faz parte sim, pastora. Cuidar da minha vida espiritual, da minha saúde mental, do meu psicológico, faz parte e provo. Né, cooperador Denilson? Prova onde? Terceira epístola de João, versículo 2. Por que você vai provar isso, pastora? Porque a Bíblia diz: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, se ele está falando que vai bem a tua alma, por que a tua alma anda tão abatida, irmãos? Aprisionado numa cadeia que não te posiciona para frente, e você a todo tempo é cristão, querendo parar por qualquer coisa. Mas vamos lá. Eu creio que Jesus, que pode curar por fora o físico, Ele está nessa noite curando você por dentro, aonde ninguém vê. A cura tem que ser por dentro, irmão. Tem que as pessoas olhar para você, não ver você olhando para crente só por fora, não. Ele tem que olhar para dentro, e Deus está falando: eu estou olhando para dentro da tua alma hoje, porque haverá cura, haverá transformação sobre a tua vida. Aleluias, oh glórias. Só Ele consegue olhar como que está dentro, como que você chegou aqui hoje. Não adianta você com um sorrisinho lindo e Deus olhando e falando: quando é que você vai encarar a sua realidade? A entrega tem que ser perfeita, irmãos. E Deus, essa noite Ele vai fazer essa transformação por dentro. Então nós olhamos para a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, onde lemos, do capítulo 10 ao 11. Ele estava ensinando. Esse ensinando, havia aquela mulher
que há 18 anos estava encurvada. Jesus está na sinagoga. Era normal ele estar lá. Só que uma mulher, minha cooperadora Sul, para uma mulher não era normal estar na sinagoga. Por quê, pastora? Porque as mulheres naquele período, elas não eram valorizadas. Ela não tinha voz ativa. Poderia ter 100 mulheres e 9 homens. Não podia abrir uma sinagoga. Tinha que ter 10. Cultura deles. Então aquela mulher, ela estava no lugar onde ela não era nem bem vista. Principalmente encurvada. Porque naquele período, meu cooperador Denilson, quem era doente fisicamente, que todas as pessoas pudessem olhar, era como se estivesse em pecado. Então, além daquela doença psicológica, ainda apontavam aquela mulher, é pecadora. Está no pecado. Fez algo de errado. Apontamento. Aí eu começo a olhar para a situação daquela mulher, aonde ela estava enferma, e é como se estivesse em pecado, e o povo era somente religioso. Fala assim bonito, religiosidade. Aqui não tem, né, Glória? Aqui não tem. Tem igreja ali da frente. Aqui não existe isso. Amém, igreja? O versículo 14 e o versículo 15, onde nós lemos, ele vai dizer assim, eu quero que você me acompanhe. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mais de trabalhar, nesses, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócritas, no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber água? Sabe o que o povo religioso estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó: tem que guardar o sábado. Guardar o sábado é mais importante do que curar uma mulher. Guardar o sábado é mais importante do que libertar uma pessoa. Sabe aquele crente que acha que na EBD não tem cura? Porque ele acha que Jesus só vai estar no domingo. Ele escolhe o dia. Jesus não escolhe o dia para estar. Ele está todos os dias nos cultos. A igreja não entendeu. Você, quando você está na sua casa escolhendo se você vai ou não, Jesus está falando: eu já estou lá. Ele já estava esperando. E aí eu começo a olhar esse tipo de religiosidade, porque ele simplesmente não se importava com a pessoa, se importava até mesmo com seus animais. Então os animais era mais importante, porque simplesmente eles pegavam aquele sábado, eles iriam lá, poderia dar água. Agora, para curar uma pessoa naquele dia, não pode. É como se você estivesse fazendo alguma coisa e os religiosos falassem assim: você não pode, você não é digno de fazer isso. E aí eu começo a ver a palavra do Senhor, que diante de tudo isso, essa mulher, ela vai para o culto. Ainda que ela não era aceita no ambiente, mesmo assim, ela caminhou para o culto. Então eu comecei a olhar para essa palavra, irmãos. Um lugar que não era nem para ela estar, ela tinha todas as razões, vamos dizer assim, para ficar em casa. O que eu vou fazer no culto? As pessoas vão me apontar, porque estão dizendo que eu estou em pecado, porque eu estou andando encurvada. O que eu vou fazer no culto? Com as minhas limitações. O que eu vou fazer no culto? Eu faltei uma semana. Alguém vai falar assim: por que você está faltando tanto? Ela tinha alguns motivos para ela falar assim: eu vou ficar em casa. Ela tinha razão. Porque quando ela chegava, ela não tinha alguém, minha cooperadora Stephanie, para falar para ela: seja bem-vinda, e abrir a porta para ela. Ela tinha motivo para ir no culto, mas quando ela chegava, não tinha uma cadeira confortável para sentar. Ela tinha motivo até mesmo para não vir no culto,
E ela não tinha uma água fresca, um ar-condicionado no calor para estar. Ela estava indo para o culto independente de que ofereciam para ela ou para o ambiente. Ela só sabia que ela precisava estar, meu pastor. E às vezes nós queremos olhar algumas situações e colocar, impor situações. Eu não vou por causa disso. Ou talvez eu não vou porque a pastora vai pregar. Ela grita muito, não tem problema não, irmãos. Depois você dá um toque no ouvido, o importante é a palavra entrar no seu coração. Então eu começo a olhar que nós temos um ambiente tão propício para nós estarmos no culto, e nós arrumamos desculpas e farrapada, e não queremos nem nos posicionar dentro da casa do Senhor. E aí eu começo a entender que nós temos aqui uma mulher que, diante de alguma situação que ela está vivendo, ela não perdeu o dia dela estar na sinagoga, porque no mesmo dia que ela estava indo para o culto, Jesus também estava lá no ambiente. Ela não teve ninguém ali na portaria para falar: olha, eu vou arrumar um lugar especial para você por causa da sua dificuldade. E eu começo a entender que quando ela chegava, e lá não era assim o ambiente, quem ia ministrar não ia ficar assim, mas era um ambiente que todos poderiam ver. E eu começo a entender pela cultura e pela formação que era a sinagoga. Ela passava e as pessoas iriam olhar. E eu começo a imaginar ela entrando. Eu não falei fazer igual o meu pastor, não. Se fosse ele ia pegar alguém, ia fazer encurvado, ia fazer aquela cena. Então, cada um fica na posição que foi chamado. E eu começo a entender, irmãos, que quando ela chegou, meu pastor, agora você imagine. Eu vou até beber álcool, porque eu vou ter que comentar um álcool. Esses dias entrou uma moradora de rua aqui dentro dessa igreja. E algumas pessoas questionou por que ela entrou. E a diaconisa Gleice, ela falou comigo, eu falei assim: não, pode deixar mesmo, pode deixar aí. Eu quero saber que crente é você. Está achando um escândalo o príncipe da sinagoga falar daquele jeito para Jesus? E o que você fez quando a mendiga entrou? O cheiro estava ruim demais para você suportar aquela alma? Eu fiquei com vergonha como ser pastora de uma igreja onde chega uma pessoa que mora na rua, entra por aquelas portas, e você não tem a unção de Deus para abraçar aquela mulher e perguntar: precisa de alguma coisa? Do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu, igreja. E você quer falar para mim que você é crente? Crente de altar, irmãos. Desce um pouco do pedestal e vai nas favelas fazer a obra. Desculpa, igreja, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou muito para trazer você uma realidade. Nós estamos religiosos igual aquele povo, irmãos. Quando lemos a Bíblia se indignamos, mas fazemos a mesma coisa. Somos religiosos do mesmo jeito. Ai, mas está cheirando muito mal. Eu não posso nem pedir perdão para a igreja, porque o Espírito Santo está me incomodando em falar da realidade de servir a Cristo. E Deus me chamou a atenção: qual é o seu evangelho? Qual é o meu? E se dignamos com o príncipe da sinagoga. Ela foi no culto. E eu começo a imaginar aquela mulher. Porque se a gente entra todo arrumadinho, parece que ninguém observa, né? Estamos arrumados. Mas quando eu li essa palavra, o Espírito Santo ministrou e me fez lembrar dessa mulher. Porque se eu chegasse aqui hoje, vamos dizer, com um chapéu desse tamanho, todo mundo ia olhar para mim. Aconteceu com a pastora.
Às vezes, se ninguém tivesse visto você, o meu diácono Júlio, aí você entrando, as pessoas iam olhar também. Todo mundo estava olhando. Então, quando aquela mulher entrou, todo mundo olhou. Era o primeiro dia, pastora, que ela estava indo na sinagoga? Não. Mas Jesus, Ele marca o dia certo de chegar ao teu encontro para te socorrer. Talvez você tenha passado dias de humilhação. Talvez você tenha olhado para a situação e parece que ninguém está te vendo, mas eu tenho uma resposta de Deus para você. Jesus já te viu no ambiente. Do mesmo jeito que Ele olhou para aquela mulher, Ele está olhando para mim e para você. Porque quando aquela mulher estava naquele ambiente, Jesus é tão extraordinário, irmãos, que Ele olha para aquela mulher dentro daquela prisão. Então Jesus, Ele chama ela, irmãos. Jesus poderia falar da onde Ele estava, seja curada, mas não, Ele não fez dessa forma. Ele chamou ela para si, assim diz a palavra do Senhor. Então quando Ele chama ela, Ele não chama ela para passar vergonha, pastor. Ele não chama ela para trazer humilhação no meio dos outros, não. Ele está chamando ela para falar para aquela sinagoga religiosa: olha, aquilo que vocês não fez, eu sou digno de operar na vida dela. Então quando Ele chama ela, ela vai devagarzinho, com as suas costas encurvadas, as pessoas já olhando para ela, mas todos aqueles que olhavam eram apontando. Jesus, quando Ele olha com olhar de amor. Quem era você quando Jesus chamou, igreja? Já estou terminando, igreja. Jesus, Ele chamou aquela mulher. E é tão extraordinário vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estar livre. Ele fala: mulher, estás livre da tua enfermidade. Naquele momento que Jesus fala isso, aquela mulher, ela não se endireita automaticamente. Jesus, Ele impõe as mãos sobre ela. E Jesus, Ele impondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou. E agora eu começo a entender aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje. Você pode ter entrado nesse culto até mesmo decepcionados, sofrendo por alguma razão, e triste por alguns acontecimentos. Talvez você chegou até essa igreja e você pode até estar imaginando assim: eu estou sofrendo tanto, mas Jesus, Ele já chegou aqui no ambiente e Ele já te viu. Porque tem hora que parece que a gente acha que Ele não está nos vendo mais. Talvez para aquela mulher era mais um dia de culto. Talvez para aquela mulher era mais um momento na sinagoga. Porque foi 18 anos. Quando foi que o Senhor te chamou? E é interessante que quando nós fazemos o apelo, a pessoa fala assim: eu tenho que me preparar ainda. Você viu a palavra? Ela veio encurvada. Sabe o que Ele está falando? Vem, que sou eu que vou te libertar. Porque com as tuas forças você não consegue. Você não tem estrutura para sair dessa prisão que você se encontra no dia de hoje. Você não tem força para sair dessa prisão que está acabando com a sua mente, com a sua vida. Mas somente o Senhor, quando Ele chama você para si, Ele impõe as mãos sobre você, é onde você está sendo transformados. E aquela mulher se endireitou e glorificou a Deus. Então sobre a vida daquela mulher tinha uma enfermidade, tinha uma malignidade sobre aquela mulher. Então talvez aquela mulher ela não tinha mais perspectiva de vida, mediante a conduta que ela se encaminhava.
Mas nem um dia só ela deixou de estar no culto. E nós, por pouca coisa, ficamos em casa. Não é isso, igreja? Por qualquer situação, nós achamos no direito de não vir para a casa de Deus. Estamos necessitados, estamos angustiados, estamos aprisionados e esquecemos o endereço de onde está a nossa vitória. E achamos melhor por pouca coisa. Hoje eu não vou. Eu vou na próxima semana. Próxima semana eu estou menos descansado. Hoje eu estou muito cansado, eu não vou para o culto. É assim, irmãos? Acontece na igreja do vizinho? Não, acontece na nossa igreja. Porque eu não estou pregando para o vizinho, eu estou pregando para você. É nós que damos desculpa. Somos nós que colocamos desculpa. Aquela mulher não colocou desculpa para ir na casa do Senhor. Ela estava numa posição totalmente diferente da nossa. Mas às vezes, o físico, porque o que estava acontecendo no mundo espiritual com aquela mulher, estava demonstrando no corpo. Só que às vezes as coisas estão tão em oculto, pastor, que a pessoa está numa posição, mas ela está aprisionada. E por qualquer coisa nós não viemos para o culto. Ah, passou 15 minutos, já começou o culto, não dá mais tempo. A bênção apostólica não é em 15 minutos. Até a bênção apostólica você consegue pegar o culto, irmãos. Até a bênção apostólica o Senhor está transformando as nossas vidas, irmãos. Parece que o culto às vezes nem terminou ainda. As pessoas já estão com o espírito que estava aí na casa deles. Só que até a bênção apostólica tem livramento, tem cura, tem transformação, tem libertação para vidas. Até a bênção apostólica, irmão, às vezes a pessoa não quer esperar mais nem a bênção apostólica. Você sabia que Satanás muitas vezes te dá uma rasteira lá fora, porque você veio para o culto e nem saiu abençoado, porque nem a bênção apostólica você conseguiu esperar. Então vamos chamar para a realidade, irmão. Nós estamos no último dia do mês de novembro. Temos apenas um mês para completar, para finalizar esse 2025. E eu e você, o que nós fizemos para o Senhor? Será que esse ano não só foi um ano de murmuração? Será que nós não murmuramos mais do que fizemos alguma coisa para Deus? Será que nós não apontamos tanto a Deus? Eu começo a imaginar como que Deus está, irmãos. Porque essa geração hoje, não é que é muito diferente. Nós temos coisas, ferramentas tão extraordinárias, mas nós estamos se perdendo naquilo que o Senhor está provendo para essa nação, para esse tempo. Nós temos privilégio que outrora eles não tinham. Nós mulheres temos privilégio de até mesmo subir e pregar a palavra do Senhor. Outrora nós não poderíamos fazer isso. E tem mulher que ainda se covarda, não faz a obra com excelência, não prega, não quer fazer mais nada na igreja. Quem é você? Vamos deixar para o dia 13, né? E nós estamos dormindo, irmãos. O que você pediu para Deus hoje? Eu não sei qual foi aquilo que você pediu para o Senhor, mas a resposta que Deus está te dando é: eu entro e posso libertar você hoje ainda. Porque a vida que você está levando é uma vida aprisionada, e você acha que ainda está tudo bem. Eu vim ser boca de Deus para a tua vida, do jeito que você está levando a tua história, irmãos. Não é céu não, me desculpa. Os levitas podem se preparar para um louvor aí, que eu já estou finalizando. Ninguém vai sair aqui com a perninha, com a canela quebrada não, irmão. Não estou batendo ninguém não. Eu estou orientando a igreja que eu sou pastora. Porque Deus cobra de mim se eu não falar a verdade para você. Deus cobra de mim se eu não falar para você, se posiciona. Deus cobra de mim para você fazer a obra por excelência. Se colocou a mão no arado, irmão, faça. Para de dar desculpa. Para de achar, não é meu tempo. Qual é o tempo? Não é minha hora, qual é a sua hora? Qual é a sua hora para você entrar nos departamentos e fazer com excelência? Qual é a sua hora, igreja? Hoje não é a sua hora.
de você se converter verdadeiramente a Cristo. Porque tem hora, irmãos, que nós somos desigrejados dentro da igreja. Vamos parar com essa brincadeira, irmãos. Você está cansado porque o pecado está nas tuas costas. Liberta isso hoje em nome de Jesus. Você pensa que Deus ainda não revela, irmão, na madrugada, não. Você pensa que Deus não está revelando para mim, para o pastor, como que está a conduta dessa igreja, irmãos? Então não vim massagear ego de ninguém. Eu vim pregar a verdade para você. Do jeito que você está, se posiciona. Busca mais a verdade de Cristo. Ser cristão não é mentira, irmãos. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Hoje eu estou, hoje eu não estou. Não quer fazer, entrega. Mas se é para fazer, faz por excelência. Porque Deus não vai ficar cobrando de mim, porque já deu o recado. Vai cobrar de você, que não se posiciona e não escuta a sua liderança. Ah, porque foi fulano que falou. A pastora Anaís está falando com essa igreja hoje. Se posicione, igreja. Porque se tocar trombeta hoje, você fica. Porque você está brincando de ser crente, brincando com o pecado. Hoje eu quero, amanhã não quero. Sai de cima do muro. É dia de você aceitar o Senhor de novo. Para de brincar de crente. Para de dar desculpa para Deus. Para de achar que está tudo bem. Não está bem, você não está bem. Você não está bem. Assuma. Você está dentro de uma prisão. Quer ser liberto? Você quer ser liberto, igreja? Não estou bem, eu estou super bem. Oh, irmãos, tem coisas aí para ser resolvida dentro de você. Tem coisa para ser resolvida dentro da tua alma, irmãos. Tem situação que tá tão lá dentro. É hora de você colocar isso para fora e você viver uma verdade com Cristo. Tem coisa que é para você ter largado faz tempo e você ainda está brincando com isso, como se isso não fosse te causar mal. Esse aí já destruiu a tua vida com Deus, irmão. Porque você não consegue orar mais. É o primeiro sinal. Você não chora mais na presença do Senhor. É um sinal também. Os louvores, os levitas não cantou nenhum louvor que foi. Não foi os levitas, foi você que não está na vida no altar. Desculpa a franqueza. Porque adoração é a entrega. Adoração é você se renunciar a Ele, se entregar verdadeiramente. Eu não quero saber se o irmão que está do meu lado, que está do outro lado, se ele veio para a igreja como se fosse um passeio no shopping. Eu vim adorar o Rei dos Reis. Eu vim entregar minha adoração para Ele, que é digno do meu louvor. Eu vim fazer a entrega para Ele. Não quero fazer uma entrega meia boca, não. Eu quero fazer uma entrega por completo a Ele. Porque eu não quero brincar de ser crente, nem tampouco de ser pastora. Então é hora de despertar, igreja. Não é tempo mais de ficarmos brincando. Fica de pé, igreja. Aquela mulher, naquele momento que ela entrou lá, todo mundo olhou para ela, mas ninguém fez nada. Todo mundo via ela encurvada, mas ninguém fez nada por ela. Estava nos olhos de todos a situação que aquela mulher se encontrava, a enfermidade que estava no seu corpo. Era nítido para toda a sinagoga ver, mas ninguém fez nada por aquela mulher. Porque tem coisa que não vai ser o pastor, não vai ser a liderança, não vai ser a pastora, vai ser Jesus que vai ter que fazer por você quando você der um passo para Ele. Tem coisa que é Ele que vai mexer na sua estrutura e arrancar das suas entranhas aquilo que não faz parte mais de você, igreja.
É hora de nós se libertarmos. É hora de nós pararmos de cochilar em dois pensamentos. É hora de nós entendermos que a nossa adoração, ela tem que ser verdadeira para o Senhor. Deus não quer qualquer coisa de nós, irmãos. Também não faça nada que não te custe. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. Aquela mulher, se imagine aquele dia ela voltando para a casa dela. Se imagina, Will, um livramento, né? Na sua saúde, coisa linda. Voltou para casa glorificando a Deus, não foi isso? Quando Deus nos cura de alguma situação, a gente fica glorificando a Deus. Os milagres estão acontecendo pela oração da igreja. E aí ele veio aqui glorificar a Deus. O culto para o Will hoje está sendo especial demais, né, Will? Porque ele está falando: o Senhor me tirou da UTI, igreja, e eu estou com possibilidade de adorar a Deus. E às vezes Deus está fazendo tanto livramento, e nós viemos para a igreja e parece que nós não queremos agradecer. Quantos livramentos você já teve essa semana? E cadê que nós estamos agradecendo? Nós queremos agradecer quando de repente cai um pix de 50 mil. Aí nós queremos agradecer. E as outras coisas? Deus está fazendo tantas coisas, irmãos. Ele está libertando a sua alma da opressão, da depressão. Porque tem pessoas aqui que estão de base de alguns remédios. Para com isso. Deus tem o melhor para a tua vida. Ele é a cura para a tua história. Ele é a cura da tua saúde. Você não vai ser dependente de caixinha de medicamento que vai ficar na cabeceira da tua cama. Se não tomar, não dorme. O crente com Deus, ele deita, dorme, ele levanta, porque Deus cuida dele, irmão. Larga essa droga para lá. Dependentes de coisas, se aprisionando, sofrimento, pecado, tudo isso está te encurvando, e você não consegue mais olhar para cima. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que criou o céu e a terra. Aí o adversário quer colocar você olhando para a terra, olhando para o chão, falando que você não vai conseguir nada, lançando sobre a tua vida uma sentença. Mas eu creio em nome de Jesus que há libertação nessa casa no dia de hoje. E a libertação não é só para você, é para a tua família também. Pastora não está aqui, mas estende para a tua geração, em nome de Jesus. Porque quando Deus faz, Ele não faz só para um, Ele se estende pela família, igreja. Talvez a tua família não está aqui, mas Deus está operando lá também. Aquela vida vai sair daquele quarto, aquela vida não vai se cortar mais, aquela vida não vai se prostituir mais, aquela vida não vai entrar no quarto, fechar a porta, e sabe Deus o que está acontecendo lá. Vai parar. Para, senão Ele te para. É hora de correr para Ele. É hora de você correr para Ele. Tem coisa que é para você largar, igreja. Deus me mandou vir aqui hoje nesse altar para dar um alerta para essa igreja. O que você está fazendo que não está agradando mais a Deus? Está na hora de você mudar. Se eu fosse levita, eu ia cantar assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma chance, você está tendo uma chance hoje de lançar para fora tudo que estava paralisando a tua história. Feche seus olhos, igreja. Eu quero fazer uma oração. Depois da oração vocês entram para louvar. Mas eu quero que você feche seus olhos. A diaconisa pode apagar as luzes, por gentileza. Eu quero que você feche seus olhos. Eu não tenho nada para entregar, mas eu quero que você feche seus olhos. Seja obediente pelo menos uma vez. Seja obediente pelo menos uma vez, porque esse culto é culto de libertação. Eu quero que aquele que pode interceder, interceda, viu, cooperador Stephanie? Porque é culto para libertação de almas.
culto para libertação de cativeiros. Palavras que você ouviu, situações que você viu, e de repente trouxe amargura para dentro da tua alma, e você está vivendo dentro de uma prisão, e vira e mexe, você olha para essa prisão e você não consegue sair dela. Situações que já foram resolvidas, mas você não consegue esquecer. Situações que já passou tanto tempo, mas você lembra disso todos os dias. Isso é prisão. E Deus está falando: eu quero te libertar dessa prisão hoje. Eu quero arrancar de você aquilo que estava te afastando da minha presença. Aonde você descia na olaria, mas você entendia que eu não estava mais falando. Eu saí, não. Eu fiz silêncio, mas permaneci no ambiente. Que essa noite, Pai, é noite de libertação, Pai. E eu quero profetizar sobre esta casa, que as vidas que estão sobre esta igreja, Pai, não é quem não veio, Pai, é quem está aqui hoje. São famílias, Pai, pessoas que estão intercedendo por famílias. Que haja libertação da depressão, que haja libertação da ansiedade, que haja libertação do medo, que haja libertação de situações adversas, que haja libertação daquele processo que você não consegue deixar, que haja libertação de vício hoje, que haja libertação de todo tipo de vício, que haja libertação de prostituição. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo, é casa, morada do Espírito Santo. Essa noite é noite de libertação, Pai. É noite, Senhor amado, que o Senhor está passando, Pai, sobre esta igreja, Pai. E o Senhor está escrevendo uma nova história, Pai, para vidas, Pai. E pessoas que entrar por essas portas, Pai, elas têm que sair depois liberta, Pai. Que todo o processo, Pai, que estava cegando essas vidas, Pai, que todas essas cadeias espirituais, Pai, que estava amarrando pessoas dessa igreja, que estava amarrando o ministério de louvor, Pai, que estava amarrando o departamento Atalaia, que estava amarrando o departamento de gesto, departamento dos varões, que estava amarrando, Senhor, o corpo eclesiástico, que estava amarrando, Senhor, os diáconos cooperadores dessa igreja, falando: para que fazer isso? Para que se posicionar? Quebra esse elo com o adversário da tua alma. Deus tem o melhor sobre a tua vida, e Ele quer te libertar. E no dia de hoje, igreja, que haja libertação sobre a tua casa, que haja libertação sobre o teu ministério. O seu ministério, a tua chamada, ela não vai morrer, porque o Senhor tem mais para a tua vida. É apenas uma fase, já passou. Foi apenas uma fase, já passou. Deus te chama de novo para perto dele. O Senhor te chama de novo para o altar dele. O Senhor te chama de novo. Ele está endireitando a tua vida. Ele está endireitando o seu corpo. Ele está endireitando a tua estrutura. Ele está endireitando o seu psicológico hoje. E do jeito que estava, haverá mudança sobre a tua vida. Haverá mudança sobre a tua casa. Que todas as marras, que tudo aquilo que Satanás estava segurando, que hoje haja uma libertação. Ele não tem poder de tocar na tua vida. Ele não tem poder de colocar doença na tua vida. Ele não tem poder de paralisar a tua história. Ele não tem poder. Procura alguém do seu lado, dá um abraço do Espírito Santo. Estamos em poucas pessoas. Para que isso, pastora? Porque você, com o irmão que está do teu lado, é mais forte. É você entender que você não está sozinho. É que no momento da angústia, no momento da dor, você encontre alguém que te abrace. Você encontre alguém que te coloque de pé. Você encontre alguém que dá força quando você não tem mais força, que dá estrutura quando você não tem mais estrutura. Você está com a pessoa que está do seu lado hoje, falando: nós vamos caminhar junto, porque Deus tem o melhor ainda para a nossa vida. Você não está sozinho, levitas. Você não está sozinho nessa peleja, meu pastor. Você não está sozinho, meu irmão. Deus está operando sobre esta casa. Deus está unificando pessoas. Deus está transformando vidas. Abraça a pessoa. Não deixe de dar um
momento. Não deixa de ministrar na vida de alguém essa oportunidade. Pastor, você nem sabe como eu entrei aqui. Eu não sei como você entrou, mas eu tenho certeza e convicção da maneira que você vai sair de hoje deste lugar. Você vai sair transformado, você vai sair liberto, você vai sair curado em nome do Senhor Jesus. Essa é noite de Deus alinhar essa igreja. É noite de Deus alinhar o teu ministério. É noite de Deus alinhar a tua família. A tua família não está perdida. O teu casamento não está perdido. Deus está guardando cada família nesta noite, aleluias. Porque tudo aquilo que era peso sobre a tua vida, vinde a mim todo que está cansado. Ele fala para vir até Ele, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Ele pega o seu fardo pesado e troca para o dele que é leve. Essa noite é noite de você fazer um concerto. É noite de você entregar o seu abraço para o seu irmão. E você demonstrar que ele não está só. A igreja é isso, irmãos. Ser cristão é isso, irmão. É para abraçar o irmão. Ah, mas eu nem conheço. Nós somos irmãos em Cristo. E está na hora dessa igreja se alinhar. Está na hora dessa igreja começar a ter misericórdia do irmão que está do lado. Aquela mulher entrou ali encurvada. Ninguém estava nem aí para o problema dela. Mas essa igreja é diferente. O teu problema é o meu problema. A tua alegria é a minha alegria, irmãos. Nós não temos divisão nessa casa. Aquilo que for bom para você vai ser bom para mim, igreja. Mas está na hora de nós virarmos essa página. De ser egocêntrico, de pensar só em nós. Não é esse tempo, irmãos. Se o irmão está fraco, levanta o irmão. Se o irmão está caído, levanta o irmão. Se o irmão está perdido, levanta o irmão. Mas essa noite é a noite de nós alinharmos essa igreja, alinharmos com a presença do Senhor, alinharmos que o Senhor é Deus. Oh, aleluia, Jesus.